Fala pessoal, Ricardo Luiz, com uma dica muito bacana, tá? É um problema que aconteceu em campo, então a gente sempre é legal de compartilhar, tá? Esses problemas que acontecem o dia a dia. E esse daqui é um chiller da Trainer, tá? O nosso problema, tá? É no motor da bomba. Esse motor da bomba é um trifásico, tá? 220, com comando estrela triângulo. Tá ok? Então a partida dele é estrela triângulo, tá ok? Então vamos lá. Aqui é o quadro da bomba, tá ok? Então o nosso problema era na bomba número 1. A bomba número 1, na partida dela, tá? O primeiro estágio, tá? Ele funcionava, partia a bomba. Quando batia o segundo estágio, tá? Ela já derrubava o disjuntor, tá ok? Inicialmente, tá? Acontece bastante um problema no nosso controlador, tá? Que é, na verdade, perdão, é um temporizador, né? Que ele conta um tempo, tá? Quando bate, você aperta o botão para partir a bomba, né, d'água. Como é um comando estrela triângulo, ele é um contato, né, um comando que ele bate o primeiro contator e bate o terceiro, conta um tempo, né, tem um temporizador, e ela derruba o terceiro e entra o segundo contator, tá? Então esse comando ele é composto por 3 contatores, tá? E um relé temporizador, tá ok? Então é um comando antigo, porém muito funcional ainda, né, no dia a dia, tá ok? Só que aí, o que acontece? Então, no segundo estágio, estava caindo o disjuntor, tá? Ele entrava como te parece assim, a amperagem estava até um pouco além, mas devido à primeira partida que era mais pesada mesmo, né? E na segunda, ela parece que ela caía a amperagem pela metade, porém ela apresentava tipo um curto, tá bom? Então a gente teve que fazer, além desses testes que a gente fez de alterar o tempo do temporizador, né? A gente viu que ainda continuou dando esse problema, tá ok? A gente foi para o segundo passo, tá ok? O segundo passo é o que? A gente identificar, tá? A questão do disjuntor, né? E começar a medir a amperagem, né? RST. Então a gente fez primeiro a amperagem nominal do primeiro contator, que é o de partida. Então quando ela está em funcionamento, a amperagem está normal, tá? A corrente nominal do motor, tudo corretamente. A gente fez o análise do segundo contator, tá ok? Que é o segundo estágio, quando bate estrela triângulo, também tudo correto, batendo a corrente normalmente, tá bom? Conforme a mesma corrente que bate na primeira, tá batendo na segunda, tá ok? Então tá tudo normal. A gente fez o análise também do disjuntor geral, batendo quando a bomba está em funcionamento, entrando as duas contatores, a corrente nominal das duas estão batendo também, tá ok? Aí a gente vai para o próximo passo, né, que medir temperatura, tá? Então a gente mede a temperatura do cabo. A gente viu que o cabo, né, estava com uma temperatura muito excessiva, tá ok? Você não, praticamente assim, em 15 minutos, 20 minutos de funcionamento do equipamento, o cabo aquecia muito, que chegava a uma temperatura que você, para você colocar a mão, né, assim, já incomodava, tá ok? A gente fez a temperatura, também mediu a temperatura do disjuntor geral e o disjuntor da bomba, tem uma diferença, tá ok? Então, o que a gente analisou, né? O que a gente analisa? Fala assim, ó, se as amperagens estão batendo, tá trabalhando corretamente, tá ok? A temperatura do cabo tá excessiva, então ou é o cabo que ele tá abaixo, né, da capacidade, tá, da corrente, ou se não, temos um problema, tá, nas conexões, tá, onde é o cabo conectado nos terminais.
tá bom? Então a gente tem que analisar tudo você tem que analisar, tá? Por mais que está bonitinho, tá tudo correto com o terminal, a gente precisa ter esse tato e verificar, tá bom? Então, ao abrir, tá, os terminais, a gente viu que é o seguinte: o terminal que foi comprado, ele é incorreto. Ele é um terminal para um cabo, no caso aqui ele está usando 2 cabos de 10. O terminal ele é de 10, porém ele servia para um cabo só, ia estar correto, mas como é 2 cabos, então preciso comprar um cabo para 20 milímetros, tá ok? Então o terminal está correto para um cabo só de 10, porém eu preciso colocar 2 cabos nele, então não tem como entrar 2 cabos num terminal de 10. Então o que aconteceu? Foi necessário fazer um corte, tá, nos fios de cobre. Então você diminuiu, tá, a passagem, tá, da corrente elétrica, tá ok? Fazendo o que? Fazendo que o cabo ele tenha um aquecimento, tá bom? Porém, ainda não é o nosso problema, tá ok? Porque nesse caso aqui, o disjuntor ele ia desarmar com o tempo, por temperatura, tá? Então ia acontecer o que? Ele ia esquentar o cabo, esquentar o disjuntor ia chegar a uma temperatura excessiva e ia desarmar por temperatura, tá ok? Ou o relé, né, de sobrecarga também, tá? Poderia desarmar também por causa disso, tá ok? Então a gente foi analisando, né, passo a passo, e no motor a gente encontrou, né, o seguinte situação: aqui embaixo é esse primeiro estágio, o primeiro contator, tá? E no segundo, tá, nos terminais de cima é no segundo estágio, tá? É onde entra o segundo contator. Então a gente verificou aqui que 2 cabos estavam encostados, tá, na fase de baixo. Porém, tá, eles não estavam carbonizado, não estava derretido, não estava nada. Porém, o que acontece? Qual que é a análise que você tem? Se está desarmando na segundo estágio, tá, o primeiro ele entra normalmente, o segundo ele está tendo uma queda, como se fosse um curto, fosse estava encostando fase com fase, entendeu? Então o que você precisa analisar? Vamos tirar, eliminar todas as possibilidades, tá ok? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou, tirou o cabo daqui, vamos colocar um terminal depois aqui nesse cabo, tá ok? Mas a gente tirou ele do contato da fase de baixo, tá ok? A gente fez todos os testes, não desarmou mais, porém a gente vai ainda ficar em análise, tá? A gente vai verificar se realmente é isso, se tem mais algum problema, tá ok? Então, qual que é o intuito desse vídeo? A gente sempre analisar, tá? Quando a gente for fazer uma manutenção, uma instalação de um motor, a gente uma troca de disjuntor, a gente precisa sempre verificar essas questões. Se é um motor, nesse caso aqui é de 20 CV, a corrente dele nominal é alta. Então o que a gente precisa ficar atento é na corrente. Então quando a corrente é alta, a gente precisa tiver vários cuidados, tá bom? Então a gente tem que verificar um aperto, colocar um terminal correto, tá bom? A gente precisa ter esse entendimento, tá bom? O disjuntor tem que estar bem apertado, os cabos, os fios de cobre do cabo, eles têm que estar todos intactos, não pode estar cortando, tá ok? Porque você limita, né, a capacidade ali do cabo, tá ok? Outra coisa que a gente viu também, tá, é o seguinte: esse motor aqui, a caixa da elétrica dele, tá, é horizontal, então é em cima do motor, tá ok? Como o cabo ali, onde entra os eletrodutos, que é encaixado nessa caixa da elétrica, ele não chega até na parte de cima, então ficou aberto, tá? Qual que é o cuidado também que a gente tem que tomar? Você pode ver que aqui dentro da caixa de elétrica, você abrindo essa tampa aqui dentro, onde que entra os cabos para dentro do motor, é aberto, tá bom? Tem uma passagem para os cabos. Então se tem uma chuva, uma tempestade, alguma coisa, ela entra dentro dessa caixa de elétrica, o que vai acontecer? Vai entrar uma quantidade de água que pode, né,
pode não, que vai acontecer, né? Queimar o motor, ter um curto interno, tá ok? Ou danificar até mesmo, tá bom? De repente o motor está desligado, vai entrando água, o motor ele não tem passagem, né, para essa água drenar. Tá ok? Então, se ele estiver ligado, ele queima. Se ele estiver desligado, ele vai encharcar. Na hora que você partir, vai estar com água. Elétrica com água não se combina. Então, vai dar um curto e vai queimar também. Tá ok? A bobina interna dele. Então, é muito bacana. A gente precisa ter esse conhecimento. O que acontece? Nesse caso aqui, é um outro motor que a caixa elétrica dele é vertical. Então, esse aqui não tem problema. Se o eletroduto não está vendo, não está entrando para dentro. Mas se cair água, não tem problema. Porque ele está blindado. A tampa dele é blindada. Entendeu? Tem uma borracha, então não vai entrar dentro do motor, tá bom? Então o que foi feito? A gente pegou, passou fita, fez um isolamento correto, tá? Orientou o técnico, né? E é isso aí, pessoal. Então eu espero que nesse vídeo aqui, tá? Nessas dicas aí, esse problema que a gente teve aqui nesse chiller, serve de exemplo para algumas pessoas, tá? Esse entendimento aí da questão da elétrica, como fazer a medição para você encontrar alguns problemas, tá ok? Então é tudo um passo a passo. Tá ok? Então, tipo assim, quando você pega um defeito, você tem que ter calma, você tem que ter um entendimento. Onde que está sendo o problema? O porquê? Se tá ligando, ela parte, então ela não está em curto. Quando ela dá o segundo estágio está em curto, então você tem que identificar esse segundo estágio. Por que o segundo estágio está dando curto? Então você tem que ter esse entendimento, tem que ir buscando, né? Fechando-se, eliminando todas as possibilidades, tá bom? Então você vai primeiro passo, segundo passo, você vai encontrando, né, os defeitos, tá? Onde que está o problema, tá ok? Então espero que ajudei, espero que venha agregar informações para vocês aí, tá bom? E quando aparecer mais aí a gente vai divulgando aí mais vídeos para conhecimento, tá bom? Valeu, até a próxima.